do Evangelho. Nós vamos estudando o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E a última vez, no ano passado, que nós falamos sobre os trabalhadores da última hora. E, na realidade, esse é o item 4 do capítulo 20, missão dos espíritas. Essa mensagem, missão dos espíritas, foi passada por Erasto, como consta aqui, anjo guardião do médium que escreveu essa mensagem, né? Não fala qual que é o médium, em Paris, em 1863. Então é de Erasto. Erasto é um espírito conhecido dentro da codificação. É aquele que falou que era preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar, o livro dos médiuns, né? 10 verdades do que aceitar só uma mentira, pelo prejuízo que a mentira, o equívoco, o engodo pode causar, e que a verdade, sendo verdade, um dia triunfará, inevitavelmente triunfará. Então, a missão dos espíritas, o que faz aqui Erasto, ele exorta muito o ide pregar, ide fazer, ide, né? Ele diz mais de uma vez, né? Ide, depois levai a palavra, ide agradecer a Deus, ide homens, quer dizer, é baseada a mensagem dele nessa questão da mensagem, levar a mensagem espírita. Como o próprio Evangelho, Jesus também exortava, né? E incumbiu os seus discípulos de levarem a sua palavra. Quem mais os fez foi o próprio Paulo, que veio depois e que foi ter-se com os gentios. E o Erasto fala disso também, da dificuldade que se encontra, como em todas as empreitadas da vida. Como encontrar os discípulos, como encontrou Jesus, como encontrou Kardec. Então, são dois aspectos que eu encontrei na internet. Interessante, porque um fala mais diretamente de nós individual, compromisso, né? Papel dos espíritos, papel nosso, do cristão, espírita, no caso, nós que estamos aí aceitando a doutrina espírita. E outra, do espírita instituição, do espírita centro, do espírita, aqueles, sobretudo, que estão com a missão, com o compromisso de comandar, orientar e divulgar. Então, tem duas escritas aqui que nós vamos tentar falar um pouquinho delas. A primeira é esse que fala da missão. Ele fala assim, ele escreveu aqui, o Portal dos Espíritos, é um artigo, ele diz assim, nova, entre interrogação, missão dos Espíritos, né? É a opinião dele, mas eu vou passar aqui porque achei interessante. E de pregar a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação, da divulgação da doutrina, hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. E de pregai, os espíritos elevados estão convosco. Bom, sem dúvida, toda nossa empreitada no bem, no bom caminho, nossa boa obra, nós sabemos que contamos e contaremos sempre com assistência espiritual dos bons espíritos, né? E ele citou aqui que isso é o Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, missão dos espíritos, que é esse item 4, que eu mostrei para vocês aqui. Então ele diz, a palavra do espírito protetor, que é o protetor do médium, que psicografou aquela mensagem, não só ressalta a importância do espírita consciente em divulgar o espiritismo, como nos faz refletir sobre um outro ângulo da necessária divulgação. Leva-nos as palavras de Erasto a indagar. Então, esse é um aspecto para a gente pensar que esse escritor, essa pessoa, esse missivista, né? Será que Erasto não estava utilizando de uma amplitude maior, imaginando a importância de pregarmos as palavras divinas, não somente nas casas espíritas?
Lembra que eu falei que a exortação dele vai aí, espíritas, mais de uma vez, ele nos incita a irmos a campo, a levar a doutrina, levar o ensinamento, levar o consolo, tudo o que possa. Então ele pergunta se somente nas casas espíritas. Isso serve para uma reflexão nossa. É importante, diz ele, que conscientizemos-nos que é missão dos espíritas divulgar as palavras consoladoras não somente para os espíritas, mas para todas as pessoas. Bom, se assim é, ele diz, não teremos dúvida quanto a essa dedução se entendermos, se atentarmos à seguinte frase contido no texto Missão dos Espíritas, que diz assim, certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus. Graças de ide, né? Ele exorta e fala, certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir as palavras de Deus. Então aí, esse escritor diz, se o Espírito Erasto disse que falaríamos com quem não quer ouvir a palavra de Deus, certamente não estava se referindo aos frequentadores da casa espírita. A boa lógica leva-nos a concluir que nossa missão vai além do que hoje estamos fazendo. Precisamos começar uma verdadeira cruzada a favor da divulgação de nossa doutrina. O culto do bezerro de ouro precisa ser combatido com todas as forças. Se o Erasto disse que encontraríamos aqueles que não quereriam ouvir, ele deduziu, né, com a lógica, que não seria aqui, não seria na casa, no restrito, no campo restrito, fechado, da reunião, do agrupamento espírita, que nós encontraríamos esses homens. E se nós os encontraríamos, com certeza, seria fora. Então, fora também devemos levar a palavra. Essa é uma questão exposta aqui por esse visto. E aí ele fala, cruzada, combater o culto do bezerro. Atenção, essas palavras não são do autor desse artigo. Estão no Evangelho segundo o Espiritismo, nosso guia de vida. Essas palavras são de Erasto. O próprio Erasto que diz ali. Ele diz assim, parti em cruzada, numa das suas exortações, contra a injustiça e a maldade. Não é a cruzada dos cristãos, né? Que, na realidade, era uma guerra, né? As famosas cruzadas lá dos tempos, de outros tempos. Partia em cruzada contra a injustiça e a maldade. Depois ele, ide e aniquilai esse culto ao bezerro de ouro que se expande dia a dia. Ide, Deus vos conduz. Quer dizer, ele fez uma referência à cruzada do bezerro de ouro, com um significado diferente, né? O bezerro de ouro foi aqueles que, numa das saídas de Moisés, os seus seguidores voltaram a construir, que ele voltou e ralhou com eles, né? Estavam já adorando outros que não a Deus. E a cruzada não é fazer guerrear contra quem pensa diferente ou levar à força a pregação do Evangelho, né? Ele diz aqui que a cruzada é contra a maldade, né, e a injustiça e a maldade. E contra o bezerro de ouro é contra tudo de equivocado, tudo de errado, que se possa estar sendo levado, ou se está sendo mesmo incutido nos ideais cristãos, nos pensamentos religiosos das pessoas, dentro, lógico, daquele respeito que nós sabemos se deve fazê-lo. E ele diz, caro leitor, Jesus e Kardec... Não, será que nossas novas atitudes... Ele está falando uma nova, tentando exaltar uma nova atitude, né, de propagação da doutrina. Será que essas novas atitudes não implicariam em pisarmos em terreno perigoso? O Espiritismo fala em não fazer prosélito. Depois a gente vai comentar um pouquinho. Então, será que essa nossa saída aquém da casa espírita, essa possível pregação, essa possível divulgação, não poderíamos com isso estar pisando em terreno perigoso?
E ele diz, caro leitor, Jesus e Kardec não pisaram em terrenos perigosos? Se Jesus e Kardec foram audaciosos, pisando em terreno minado, sendo maltratados, criticados e ultrajados, como os foram, né? Por que nós, espíritos, devemos tranquilos continuar sendo levados ao sabor do vento calmo? Quer dizer, por que fugir? Por que se refugiar na bonança, quando se pode, com um pouco de sacrifício, fazer mais, ou dar mais, ou levar mais? É isso que quer dizer. Há um grande risco no ar. Somos humanos, significa dizer que somos falhos. E aqui então ele fala, e de repente ansiosos por seguirmos a sugestão de Erasmo, ansiosos por sermos audaciosos, como foram Jesus e Kardec, podemos errar. Podemos colocar os pés pelas mãos. A nossa palavra, não obstante revestida de boa vontade, pode criar polêmicas inúteis. Pode desrespeitar as demais instituições. Pode projetar uma imagem negativa do que é ser espírita e do que é o espiritismo. Por tudo isso, é importante que saibamos que, para fazer parte do grupo que divulgue o espiritismo, além das quatro paredes do centro espírita, é preciso que o espírita divulgador tenha alguma especiais qualidade dentre estas. Lógico que ele está falando de uma divulgação de maior porte, de maior ênfase, institucionalizada, né? Como, por exemplo, nós fazemos, Benevides, o grupo dele faz com a rádio. E nós temos essa preocupação, justamente porque nós temos um irmão nosso aqui que escreve artigo espírita. E numa fase ele começou a levantar lá dos tempos idos os possíveis equívocos da igreja. E aí os padres se manifestaram, poxa, nós não estamos mexendo, não estamos criticando o espiritismo. Então, acho que foi preciso até conversar com ele a esse respeito, né? Como diz o Estevão, para acender a nossa luz, para que brilhe a nossa luz, nós não precisamos tacar pedra na luz dos outros. Né? Então, isso aconteceu aqui em Garça. Né? Então, olha, vamos divulgar o que os espiritismos têm de bom, nós não precisamos achar, ou divulgar, ou comentar, ou criticar aquilo que nós achamos que os outros têm de errado. Né? Então, por isso ele está falando. Aí, então, ele fala das qualidades que precisa ter para se assumir este papel. Seja um profundo conhecedor da doutrina espírita. Você não pode falar daquilo que você não conhece, ou conhece pela metade, ou conhece um pouco, que dirá nada. Seja espírita praticante, quer dizer, que não seja só teórico. Você tenha a teoria aliada a uma vivência, uma prática dos postulados espíritas. Não faça proselitismo. Proselitismo é forçar as pessoas, doutrinar, querer mudar a cabeça das pessoas, impor nela um outro pensamento religioso. É uma lavagem cerebral, às vezes, é uma forçação de barra. Né? Então, tudo isso, não fazer proselitismo. Respeite e valorize todas as instituições religiosas. O que o espírita deve fazer, o que tão bem o Chico Xavier falava. Todas são boas. Todas aquelas que levam à melhora do ser humano são boas. Não entre em polêmicas inúteis. Não leva a nada. Guerra, guerrear, né? No diálogo, nas palavras. Não entre em polêmicas inúteis. Faça prevalecer nas eventuais discussões o direito de escolha religiosa. É assim que você pensa. Parabéns. Agir sempre com brandura e bom senso. E ele diz, sabemos que encontrar pessoas que reúnam todas as qualidades acima não é impossível, mas também não é fácil. A tendência natural é que acatem essa missão os espíritos que mais abraçam as palavras do que os atos. O ideal seria que estivessem à frente dessa cruzada aqueles espíritos que mais valorizam os atos do que as palavras. E geralmente, obviamente, com exceções,
falta a esses, por demais sensatos e grandiosos espíritos, uma qualidade extremamente necessária no mundo de hoje. Falta a audácia. Ele diz que muitas vezes no meio espírita tem aqueles que são mais voltados, gostam de uma palavra, de um dilema, e às vezes não tem nem a vivência prática espírita. Já o contrário são os demais que poderiam fazê-lo, às vezes são meio tímidos. Ele diz, falta audácia. E aí então eu me lembro do Livro dos Espíritas, em que o Kardec pergunta por que parece que o mal prepondera. Pergunta e resposta com as minhas palavras, mas mais ou menos assim. E a resposta é pela inércia dos bons, pela falta de audácia dos bons, que são mais, no dias em que eles quiserem, eles preponderarão. E isso não é só no meio espírita, a gente vê que os pequenos grupos, uma maneira deles aparecerem, deles estarem na mídia, deles surgirem, é se movimentando. Não é se aquietando, se escondendo. Não é fugindo da conversa, ou até mesmo da polêmica, não aquela de debate, mas aquela de boa conversa. Tá? Então, de uma certa forma, a gente encontra isso no âmbito da sociedade, da humanidade. Que as minorias, elas parecem superar pela audácia e pela perseverança, e pela constância, pela gritaria. Eu já citei isso aqui diversas vezes. Trabalhei num banco público em que fazer greve era uma coisa rotineira, mas eu me lembro que para que ela acontecesse tinha que ter uma reunião em Marília, no sindicato, para se haveria ou não concordância em se aderir à greve. Então, muitas vezes nós íamos lá. Mas nós éramos aqui em Garça, fomos em até quase 70 funcionários. Ia lá meia dúzia que decidia, mas normalmente iam os mais exaltados, os mais ferrenhos, os mais... cabia mais politizado, cabia uma minoria decidindo, às vezes, até contra aquilo que era vontade de uma maioria. Vou mais além. Você conhece bem, cooperativa. Cooperativa, eu participei da cooperativa, participo da BB, participei daqui do hospital, do São Lucas. Para fazer uma assembleia, você não consegue quórum. As pessoas não comparecem. Tudo bem, mas no caso da cooperativa, tanto a de produção como a de crédito, hoje nós temos 3 aí, você é corresponsável, diferente daqui, do BB, do tênis, do Grêmio, que você não tem prejuízo. Você paga a sua mensalidade, desfruta, mas se você não for um diretor responsável, que você possa ser penalizado, só um sócio. Mas na cooperativa, eles rateiam o lucro. Deu lucro, você recebe, mas o prejuízo você também paga. É rateado. Mesmo assim, então nós não temos essa cultura ainda de assumirmos mais à frente o cooperativo. Saímos um pouco fora do assunto, mas só para dizer que realmente, nessa questão também se aplica. Então aqui ficou uma exortação para a missão dos espíritos, nós podemos entender assim, o que quis escrever o nosso autor, fora aquém do centro espírita, Ele vai à frente aqui, depois ele diz, não devemos postergar essa nossa missão de levar o espiritismo além das 4 paredes do centro espírita. Como espírita, não nos esqueçamos de nossa missão, segundo Erasto, essa mensagem aqui, e de nossos graves compromissos, segundo Joana de Ângeles. Por quê? Porque Joana de Ângeles citou aqui também
Joana de Ângeles, assim. Interessante também. Joana de Ângeles, de uma forma explícita, também reforça a necessidade de levarmos a outros cantos a essência da doutrina espírita. Nas páginas 175 e 173 do livro psicografado por Divaldo Franco, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, da Leal Editora, primeira edição, Joana de Ângeles diz: cabem nesse momento graves compromissos que não podem e nem devem ser postergados. Essa tão querida educadora espiritual passa-nos os 4 procedimentos que cabem aos espíritas e que, repetindo, não podem e não devem ser postergados, conforme a própria Joana. Quais são esses 4 passos? Proclamar a nova era, divulgar o Espiritismo, a boa nova, o Consolador. Demonstrar a existência do mundo causal, causa e efeito. É o alicerce da justiça divina, causa e efeito. Ninguém é premiado, ninguém é castigado. Nós estamos todos regidos por uma lei única e imutável, a qual dirige, entre aspas, a nossa vida, premiando-nos pela vivência correta e dando-nos peso dos desvios que cometemos. Então ela fala assim, lei causal, lei de causa e efeito. Né? Maneira de se entender, de se enxergar a justiça divina. De que forma, se não existir a lei causal, causa e efeito? Plantou, colheu. Plantou, colheu. Plantio, facultativo. Planta o que quer, quando quer, como quer, quanto quer. Mas colherá obrigatoriamente daquilo que plantou. E se não plantar, não colhe. Também é negligência. Vai sofrer as consequências. Mas se plantou rosa, né? Flores, colher flores, se plantar espinho, colherá espinho, embora a rosa tenha espinho também, né? Mas vamos falar só da essência de cada um. Então, Joana de Ângeles esclarece que os procedimentos acima devem ser demonstrados pela lógica e pelo bom senso, assim como através da mediunidade dignificada. Alerta-nos ainda que esses procedimentos devem ser executados pelos espíritas conscientes das suas responsabilidades, aqueles mesmos que se equivocaram e agora recomeçam em condições melhores. Né? E ainda complementa, devemos agir sem qualquer desconsideração pelos diferentes credos religiosos e filosofias existentes. É porque eu pulei eu falei só dos 2 itens, são 4, mas o terceiro citação é demonstrar a anterioridade do espírito ao corpo. A pré-existência da alma. Né? Que nós não fomos criados agora, quando na formação desse corpo. O espírito é a criação divina, precedente, anterior, e que hoje se encontra, como nós aqui, preso, jungido a um corpo físico, dentro da importância da reencarnação para o seu crescimento, a sua evolução. E demonstrar os incomparáveis recursos saudáveis, defluentes da conduta correta, dos pensamentos edificantes, da ação do bem ininterrupta. Na realidade, a bandeira que o Espiritismo agita, fora da caridade e não a salvação. Os recursos saudáveis que vêm da conduta correta, dos pensamentos edificantes, da ação do bem ininterrupta. Então, embora ele tenha falado na questão da divulgação, e abordado talvez até por falar daquelas características que um divulgador precisa ter, nós devemos
levar em consideração que, nesse particular, cada um de nós temos aí a nossa missão, a nossa obrigação. Né? Ontem nós entrávamos na casa espírita e chegávamos ao portão e olhávamos se não tinha ninguém vendo, algum amigo ou algum conhecido, para correndinho entrar. Né? Hoje nós, com certeza, não nos passa isso mais pela cabeça. Mas é o fato, é o caso também de nós darmos esse testemunho aonde nós estivermos. Não fugir, né? Se o assunto vier à baila, se o momento for oportuno, se couber naquele instante, testemunhemos a nossa convicção. Né? O Cristo falava muito, né? Se tivesse vergonha dele, né? Daqueles que os divulgariam, daqueles que os comentassem, levassem adiante o seu ideal. Se não tivesse vergonha, aquele que se envergonhar de mim. Né? Então, nós não devemos nos envergonhar da doutrina. Não precisamos fazer prosélito, mas também não podemos fugir ao testemunho dentro daquelas recomendações, respeitando, né? Vendo o momento, a oportunidade. Então, esse outro comentarista, esse outro articulista, escreveu alguma coisa mais nesse caráter individual da doutrina. Então, ele começou dizendo assim: ide e pregai a palavra divina, é chegada a hora. Que também é a mesma exortação do Erasto. Eu já peguei o livro errado. Não é aquele. O Cornel. E é esse aqui. Pode falar. O que é mais importante? Não desconsiderando nada. Você falar de Cristo ou falar do Espírito? Eu acho que nós somos cristãos. Agora o Espírito, Deus é o Espírito. Né? Ele que é o Senhor. Uma vez eu vi qualquer coisa assim, por exemplo, se você for falar com a pessoa, a primeira coisa que você tem que falar, você acredita no Espírito? Se você não acreditar no Espírito, não dá nem para começar a conversar. Mas o Jesus é um Espírito. É o Espírito. É o Espírito, é o modelo maior modelo que Deus enviou à Terra. Espírito, um Espírito. Como nós, que teve início e chegou à plenitude que toda a criação chega. Então, Jesus é um Espírito. O Jesus é o modelo e guia, tanto é que o Evangelho é, dentro do tríplice aspecto da doutrina, ciência, filosofia e religião, religião, muitos usam como de moral. Porque a moral de quem? Moral do Cristo. Então, a moral, você vê, duplo aspecto do progresso do espírito. Inteligência e moral. Que moral é a que nós buscamos, que nós seguimos, e que a religião, que o espiritismo não mostra? Moral do Cristo, nosso modelo e guia. Né? Então, não podemos falar de um desassociando do outro. Né? É que, para nós aqui, Cristo é o governador desse planeta. Mas como espírito imortal, se nós formos para outros globos, provavelmente não será lá o Cristo. Porque o universo é obra de Deus. E dizem que o Cristo é o governador da Terra, o organizador desse planeta. Não sei se ele é de outro. Possivelmente não é de todos. Porque isso é uma imensidão. Quantos espíritos evoluídos como Cristo não devem transitar, estarem transitando, trabalhando, criando, construindo por esse universo infinito?
Para nós, ele é o modelo e Mesmo guia. no planeta Terra, né? Budismo, taoísmo, zen budismo, Todo espíritos elevados. Mas no seu momento, eu não sei se está correto os ensinamentos que nós recebemos. Diz que o Cristo é o governador. Ele é que participou da formação deste órgão. A formação, quer dizer, daqui, quando nós vai lá no Gênesis, né, que a gente vê lá, foi um Big Bang, foi uma explosão, foi não sei, seja lá como foi, dizem, né, se estiver certo, ele estava à frente, como co-criador, que todos somos. Nós somos co-criadores. O que nós criamos? Que é uma série de coisinhas aí. O Cristo já ajudou a criar o orbe, planeta Terra. Quer dizer, ó a distância entre aquilo que nós hoje criamos, ontem criamos, hoje criamos, e o que o Cristo criou e cria. E Deus que não cessou jamais de criar, como está no Livro dos Espíritos. Deus não cessou jamais de criar. Né? O Cristo também, porque ociosidade não existe na espiritualidade. Todos estão trabalhando lá, a não ser aqueles que, como nós, os preguiçosos daqui, amanhã seremos preguiçosos de lá. Mas não seremos sempre isso? Não. Nós sabemos que tudo evolui, tudo progride. Todos nós vamos ser co-criadores. Somos e seremos, né? Co-criadores. centelhas divinas. Centelhas divinas, claro, ué. E por isso que nós não admitimos que haja algo que não chegará a termo. Se tudo é efeito da causa primeira, e a causa primeira é Deus, não existe efeito sem causa, e a causa primeira é Deus. Tudo promana da divindade, tudo contém a centelha divina. E tudo chegará a termo, ou alcançará o objetivo para o qual foi criado. E Deus não criou o mal, e Deus não cria nada para perdição. Cristo asseverou, nenhuma ovelha se perderá. Quer dizer, todos nós, por mais equivocados que hoje que estivemos no passado, que hoje estamos, nós vamos achar o caminho. Existe luz, existe guia, existe bênção, existe oportunidade, existe progresso, existe desenvolvimento, existe crescimento, então todos nós vamos chegar. Né? Então hoje nós estamos aqui com uma missão individual e coletiva. Só nós? Não, cada um tem a sua missão. O católico tem a missão dele, o evangélico tem a missão dele, mas estamos falando da nossa. Dentro das convicções que a doutrina nos passa e que nós absorvemos e que achamos coerente. Então, por isso que é voltada a nossa missão. Não é aquela missão lá quando fala, você está aqui em prova, expiação ou missão, né? Aí a gente fala missão, fala o missionário, o cara é o missionário. Mas o missionário existe o missionário, né, top, de linha, existe o missionário nas missões, nas obrigações, nos deveres do cotidiano. Cada um de nós não temos nossa obrigação. Então, essa é uma missão, uma missãozinha, né? As missões. Eu acho que, por exemplo, aqui, agora, aqui está lotado de espíritos. Certeza. Então, eu acho Diz que a população hoje, por exemplo, espiritual é muito maior. O espiritismo, ele fala muito mais para o desencarnado do que para o encarnado. O encarnado É provável que sim. é ignorante, não quer aprender, não tem. É provável não que tem sim. tempo atrás do que É pregar, sim. Agora, o espírito desencarnado, não, ele tem que ir atrás. Tá? É. Ele diz assim, ó. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Não é do espiritismo, é do evangelho. Marcos, ide, disse-lhes, pregai por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Já disse Marcos, citando Jesus, né? Ide espíritas, ide, esses receberão. Esse já é citação ali, que não está ali naquela mensagem do Emmanuel, né? E ele fala pregação, consolação e Jesus. São conceitos-chave de nossa postura como espiritismo.
vamos nos fixar na primeira palavra por início. Por muitos e muitos séculos, o sentido da palavra pregação foi levado a cabo como sinônimo de conversão religiosa, de palavras, palestras ou oratórias belíssimas. Por muito tempo, media-se melhor ou pior pregação pela quantidade de adeptos que se fazia. No entanto, analisando a postura de Jesus, vemos um posicionamento bastante diferente. Jesus, você tinha falado de Jesus, vamos falar um pouquinho de Jesus, né? Tá falando um pouquinho de Jesus. Jesus, embora tenha tido a palavra mais doce, a postura mais firme, a verdade mais pungente, nunca forçou a ninguém segui-lo, nunca violentou uma só crença, mesmo que equivocada. Jesus nunca obrigou ninguém ao aprendizado e nunca utilizou-se da pregação em altos braços. Ele, inclusive, chamou os fariseus de hipócritas, né? Falavam alto em pé nos templos, né? Jesus nunca obrigou ninguém ao aprendizado e nunca utilizou-se da pregação. Seguia, caminhava e falava. E é bastante explícito nos evangelhos. O povo o seguia. Era assim que Jesus, né? Jesus ia caminhando, parava às vezes, né? Mas e dizia lá, e pregando, usando aí o conhecimento da época, as situações do cotidiano do povo da época, fazendo lá as suas parábolas, exortando, e o povo o seguia, pela maneira como ele se dirigia. A pregação de Jesus era falar das verdades que veio trazer aquelas que de livre e espontânea vontade o seguiam. Aqueles, né? O ouviam, caminhavam com ele. Mas por que o seguiam? Porque Jesus cumpriu melhor do que todos os outros dominadores da terra, melhor que todos os pregadores do planeta, o papel de consolação e apelo real aos corações por sua sinceridade, direção e abrangência. Poder dele. Eu vou até pular um trechinho, depois a gente volta. E está aqui. Como nos balizar? No dizer de Gandhi, o Mahatma da Índia, se todos os livros da humanidade fossem perdidos e nos restasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria bem guiada para sempre em seus caminhos reais. Diz que o Gandhi disse isso. Se perdesse todos os livros, só sobrasse o Sermão da Montanha, já a humanidade teria o que bastasse para a sua orientação. O que é o Sermão da Montanha? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse é o sermão de montanha de Jesus, né? Então, por isso que ele diz assim, pelo papel de consolador dele. É nesse sentido que o próprio Jesus situa seus seguidores num futuro em que a humanidade estaria mais pronta. Por isso, o que é isso? Foi quando, segundo João, capítulo 14, versículo 15, 17 e 26, ele fez aquela afirmação: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele os enviará outro Consolador. Essa é a palavra, a passagem mais contundente de Jesus, que nos leva a dizer que o Espiritismo é este Consolador. Essa passagem de Jesus, segundo João, né? Então, por isso que ele diz, é nesse sentido que o próprio Jesus situa seus seguidores num futuro em que a humanidade estaria mais pronta a entender-lhe a profundidade das palavras, tanto que chama de o Consolador e não de o cientista, o mestre. A escolha das palavras que caracterizavam a mudança da humanidade é providencial. A pregação de Jesus só era efetiva por conta da consolação que trazia à consciência, que embora possa se satisfazer momentaneamente
com a mentira, só se aquieta com a verdade. Porque ele disse, né? A missão dos espíritas é, portanto, então aí falando mais particularmente de cada um, fazer que seja efetiva a vinda desse Consolador. O Consolador dentro de nós, nas pequenas atitudes, nas pregações dos exemplos, observando atentamente o caminhar dos corações a nosso torno, das mentes à nossa volta. E levar a elas aquilo que elas desejavam, fazer como Jesus. Não perguntava o nome ou de onde vinha, mas apenas, que quereis de mim? Então aqui esse articulista, já falam diretamente da missão de cada um de nós, como espíritos cristãos que somos. E também como médiums, todos somos médiums. Sem desenvolver isso. E através do Consolador vai vir através de nós. Né? São diversas perguntas que ele responde a seguir, e uma delas é: espírita que somos, devemos ir às praças pregar a nossa fé? Seria isso parte da missão dos espíritas, ou seria isso apenas proselitismo? E ele fala, ele diz aqui, o que é prosélito? Indivíduo que se converte a uma religião diferente da sua, adepto partidário. E a respeito disso, no livro O que é Espiritismo, um livro pouco conhecido, que a gente fala nas 5 obras de Kardec, mas esquece que existe um livro que é Espiritismo, que é de Allan Kardec. Um livreto, né? O que é o Espiritismo. No capítulo 1, o crítico, ele tem uma conversa com uma pessoa, aqui intitulado de visitante. Então o visitante, veja interessante, o visitante diz: o senhor então não procura fazer prosélito? Diálogo de Kardec com um interlocutor. O senhor então não procura fazer prosélito? Aí Kardec fala: por que eu me empenharia em transformá-lo em prosélito, se o senhor mesmo não o deseja? Eu não forço nenhuma convicção. Quando encontro pessoas sinceramente desejosas de se instruir e que fazem a honra de me pedir esclarecimento, sinto o prazer e o dever de lhe responder dentro dos limites dos meus conhecimentos. Porém, quanto aos antagonistas que, como o senhor, têm convicções firmadas, eu não dou um passo para os desviar delas, já que tenho muitas pessoas bem propensas ao estudo para perder meu tempo com aquelas que não o são. Mais cedo ou mais tarde, pela força dos fatos, a convicção virá, e os mais incrédulos serão levados pela torrente. No momento, alguns adeptos a mais ou a menos não fariam nenhuma diferença. Eis porque o Senhor nunca me verá preocupado em trazer para as nossas ideias aqueles que têm, como é o seu caso, razões para se afastarem dela. O que é o Espiritismo, livro, primeira edição, Céu, 1999. A postura de Allan Kardec é bastante clara, digamos, inclusive, concordante com a postura demonstrada por toda a passagem pela Terra pelo Mestre Jesus. Então, Jesus também agiu assim. Segundo Mateus, capítulo 10, versículos 13 e seguinte, ele diz: e, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Nesse contexto, sempre que invadimos o direito dos outros de ouvir-nos ou não, estamos fazendo um contrasserviço à doutrina espírita. E eu lembro aqui que é do Cristo também, aquela citação que não devemos jogar pérolas aos porcos. Embora ele disse que quem precisava de remédio não eram os sãos, eram os doentes. Mas também disse, então, é a mesma coisa com o Espiritismo, né? É todo um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque
existem extremos. E parece-me que existe um meio termo, que é aquilo mais acertado. Né? Nem jogar pérolas aos porcos, mas atender aos enfermos. Como ele disse, se a casa, a cidade não quiser ouvir, né? Que essa era a exortação que ele fazia aos discípulos, né? Retirai-se. Como é que nós vamos entrar numa casa ou vamos a alguém que não quer ouvir e vamos, né, tirá-los da cama? Nós temos alguns irmãos de outra religião que acordam aí as pessoas de manhã para falar, né? E uns educadamente ouvem ou dispensam e outros, às vezes, sorte os cachorros, né? Mas é só uma questão de brincadeira. Né? Mas não deixa de ser um tipo, às vezes, muitas vezes, assemelhando-se aí a um proselitismo, que é no sentido... Né? Agora, como aquele outro comentário, ele acha que está faltando um pouco, mas aquilo já é feito numa outra base, né? Na base da mídia, vamos dizer assim. Né? A mídia hoje é indispensável, diríamos. Né? A gente está vendo, né? Muitas... Né? Nós não temos a potência, até porque, como a Janete falou, o nosso número de adeptos ainda não nos qualifica e não nos dá essa condição, né? Mas que a gente vê quantos fazem aqueles que têm mais poder. Hoje, infelizmente, o poder econômico fala mais alto. Mas já existe, né? Nós estamos no meio escrito, né? Jornais, nós estamos na televisão, nós estamos na rádio. Né? O Espiritismo já está tomando uma dimensão mais atualizada. Não sei de quando foi escrito. Globalmente, né? Nós estamos vendo. Então, interessante essa conversa do Kardec, né? Então, ele fala assim, tudo depende da acepção que damos à palavra religião, falando de religião. Mas depois ele faz uma citação que é interessante para vocês, né? Se, por outro lado, concebermos religião como um conjunto de conhecimento filosófico e científico que levam o homem a um crescimento moral, aproximando-o de Deus, por conseguinte, certamente o Espiritismo é, no dizer de Leon Denis, o futuro das religiões. Não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Veja a importância disso, entre se dizer a religião do futuro e o futuro da religião. Se nós falarmos a religião do futuro, é pensar que todos serão espíritas. Se nós falarmos futuro das religiões, nós estamos falando em que seus valores adentrarão, estarão juntos, embasando as demais religiões. Que embasamento seria esse? Né? Lei de causa e efeito, reencarnação, justiça divina, né? Que é a lei causal, né? Aquela lei causal, reencarnação. Reencarnação, né? A pré-existência da alma, né? A alma não é feita, é criada para habitar um corpo e depois vai ficar aguardando aí o juízo final. Não, nós somos espíritos pré-existentes. Nós viemos de outras existências. Né? Então, esses valores é que provavelmente, e a gente acreditamos, porque é a maneira que nós vemos, entendemos, e a nossa razão nos diz que assim seja, e que a gente acha que isso aí vai sendo absorvido. De tal forma que a gente pode até comentar, por exemplo, você falou da reencarnação, né? A reencarnação ela é do nosso meio, o meio espírita, né? E nós temos outras religiões orientais que também são reencarnacionistas, né? Tem uma lá que fala em mente psicose, mas tudo bem, mas são reencarnacionistas, né? Mas aqui nas nossas religiões comuns, aqui a maioria não é reencarnacionista. Mas você vê como é explorado o tema espírita, foi explorado na televisão, e foi feita uma pesquisa sobre reencarnação, né? E se falar que nós somos 3%, deu um alto índice de pessoas que acreditam na reencarnação. Ou falam na reencarnação. Eu estava junto com os padres um dia na casa de um amigo meu, o padre, né? Só se for noutra reencarnação. Não, já está.
consciente ou inconscientemente, né? Não é? As pessoas não falam. Não é espírita, não é outra reencarnação. Por quê? Olha, por quê? Não diz que nós esquecemos do passado, né? Nós reencarnamos e esquecemos do passado. Esquecemos aqui, né? Mas temos lá, como você falou, né? Lá no cerne, lá do computador, está lá registrado. Sou um ser reencarnante, né? E sem falar que com esse desenvolvimento, com esse crescimento intelecto das pessoas, né? Leva a nossa razão a voos maiores, né? A deduzir o que pensavam as pessoas no tempo de Cristo, o conhecimento que eles tinham de universo. O mundo a Terra era o centro do mundo, a Terra tudo girava em torno da Terra, né? O heliocentrismo, né? A Terra era o centro. Não se conhecia nem nós. Quantos anos que a América? 500 e poucos anos que a América foi descoberta. E esse povo estava lá num pedaço da Europa. O terraplanista ainda acredita que o universo gira em torno do planeta. Olha, volta e meia saiu uma notícia aí. A tal religião, tem tal lugar, tem um grupo lá que não acredita como chegou na Lua. Um monte de gente. Né? Tem muita gente por aí que isso é conversa da mídia. O planeta Terra é redondo foi provado por A mais B, por filme, foto. Eles vêm e debatem que isso daí é um efeito que foi criado na câmera para poder distorcer o planeta. Meu Deus do céu. Então, gente. Agora, na realidade, por exemplo, todo cientista ele é um médico. Ele recebe, né? Todo cientista, sem exceção. Ele está sendo intuído nas suas sem falar descobertas. Sem falar que aprendeu antes, né? Também Aprendeu lá do outro lado para trazer para cá. O Einstein, contam que o Einstein, essa teoria da relatividade, aquele M, não sei o quê, mais ou menos, não lembro mais, mas é mais ou menos assim. Teoria da relatividade, que ele descobriu, ele trabalhou nisso aí, ó. Depois ele dormiu e sonhou e acordou com essa fórmula na cabeça. Você ouviu falar isso? Não, dizem que foi isso que aconteceu. Ele, né, quer dizer, foi suor e do outro lado. Ele acordou com a fórmula na cabeça, quer dizer, num sonho. O Chico, assim, por exemplo, o Chico descrever nosso lar, ele foi levado lá no nosso lar, naqueles planos, para conhecer e poder, né, ouvindo ou sentindo ali o que o André Luiz escrevia, poder traduzir de melhor forma. Quer dizer, você vê como é que o intercâmbio é grande. Por exemplo, os capelistas, eles que usaram a tecnologia que hoje nós estamos segundo dizem, eles foram responsáveis por um grande salto de qualidade na humanidade terrena. Exilados por as imperfeições que continham perante o povo que eles viviam, na realidade, mas eles eram bem mais adiantados que a Terra, e aqui vieram, né, expulso de lá, cooperaram com a evolução de cá. Né? Quem sabe nós não vamos cooperar com outros aí amanhã depois. Será que não tem que matar? Deus me livre, né? Você vê, né? Até hoje tem umas certas incógnitas, né? As pirâmides, né? E tantas outras coisas. Tem uma série de coisas aí que